Eu acho que essa é uma ótima pergunta e a gente não tem exatamente, né, uma resposta para pontuar. A gente tem alguns fatores que levaram a uma situação hoje de se ter esse juro tão elevado. A gente não via há 20 anos, mas são alguns fatores de erros de política, são alguns fatores externos, e acho que o principal deles é uma ausência hoje de confiança no mercado. Então, acho que vale lembrar que a economia não é uma ciência exata. Então, a gente não tem como definir matematicamente a taxa de juro apropriada para qualquer cenário econômico. Até porque, por isso mesmo que o Copom tem, né, um comitê que se discute, debate e que altera os juros a cada 6 semanas. Então, a gente hoje tem essa taxa que ela realmente é muito elevada. Mas, apesar da gente ter uma taxa muito elevada, a gente não tem visto o efeito de uma política monetária tão restritiva. E aí, eu acho que esse é um dos pontos, né? Por que a taxa de juros está tão alta? Na medida que a gente foi subindo a taxa de juros para corrigir a inflação, a gente não conseguiu ver esse processo de correção da inflação ainda, né? Então, a taxa continua subindo, porque o Banco Central ainda não conseguiu chegar no seu objetivo. E aí acho que a pergunta seria, né, por que com uma taxa de juros tão alta a gente ainda não tem uma inflação em queda, a gente não tem nem mesmo uma recessão? E aí a gente entra em alguns pontos. A economia não está tão mal quanto ela estava há 20 anos atrás. De fato, você tem hoje uma economia muito mais dinâmica, você tem uma taxa de desemprego que está próxima aí das mínimas históricas e até mesmo a inflação que não está no seu pico, né? A gente, mesmo no ciclo mais recente, que foi o ciclo de 21, né, e 22, a taxa de juros chegou a 13,75, o IPCA chegou a 12 no seu pico, né? Agora a gente tem o IPCA chegando num pico aí, mais próximo de 6, com a taxa 14,75. Então, e o que acontece, né? O que acontece é que o governo continua gastando, né? Então, o grande fator hoje que atrapalha a política monetária e faz com que a taxa seja tão alta é que no lado fiscal o governo gasta muito. Entendi. Sabe uma coisa que você trouxe esse ponto do fiscal e do monetário? Me trouxe uma lembrança do que a gente está vendo com o Fed, né? A gente teve a reunião do Fed recentemente e o Powell, né, que é o presidente do Fed, ele falou o seguinte, olha, com as tarifas, né, elas aumentaram o risco de a gente ter duas coisas. Uma é o aumento da inflação e outro é o aumento do desemprego. E o Banco Central americano, o Fed, ele tem meio que esse mandato dual, né? Que ele tem que olhar para duas coisas. Então ele tá falando, minha situação pode ficar muito delicada, porque eu posso ter duas coisas que exigem medidas diametralmente opostas. O aumento do desemprego, que exigiria um juro mais baixo, e o aumento da inflação, que exigiria um juro mais alto. Então, lá fora, Rafael, o Banco Central, ele tem meio que esse mandato dual. Aqui no Brasil, o Banco Central, ele tem a única missão, que é, teoricamente, trazer essa inflação para a meta. Aí agora o meu ponto é, o Banco Central, né, tem essa missão de trazer essa inflação à meta, só que hoje a meta é de 3%. É algo que historicamente o Brasil ele só conseguiu depois de ter, por exemplo, 2016, 2017, depois de ter 2 anos consecutivos de recessão muito forte. Aí a minha pergunta, eu sempre faço para quando vem um economista aqui, uma economista, poxa, o Brasil, essa meta de inflação de 3%, tem muita gente que critica, e muita gente que, por exemplo, é mais alinhado, digamos, aos liberais, aos neoliberais, que criticam essa meta de inflação de 3%. Na sua visão, essa meta de inflação de 3%, ela é factível? Ela não é um problema? O problema mesmo está do lado fiscal. Ela poderia ser factível, né? Então, não existe uma questão específica, estrutural no Brasil que impeça a gente de ter uma inflação de 3%. Agora, a gente não consegue ter uma meta hoje crível de 3% com o governo gastando como ele gasta, né? Então, acho que a grande dificuldade hoje da meta é você ter uma meta de inflação que é uma meta mais ousada, é uma meta difícil, né? O Brasil tem um histórico de inflação mais alto, né? Nos últimos 30 anos, se a gente pegar aí desde o Plano Real, a média de inflação aqui no Brasil é mais próxima de 6 do que de 3, sendo que nesse período a meta foi mais próxima de 4,5 na maior parte do tempo.
E o que a gente tem no Brasil nesses últimos 30 anos do Plano Real é um histórico de gasto fiscal em expansão. A gente cresceu muito as despesas públicas, algumas por demanda da sociedade, né? Programas sociais, uma previdência mais robusta, ou às vezes, em alguns casos, até mais generosa.